700 esposas e muita riqueza, 1000 mulheres cercavam um único homem. E não era um homem qualquer, tratava-se daquele que o próprio Deus declarou ser o mais sábio que já existiu. É uma promessa absoluta, sem validade ou margem para erros. Deus atestou que aquele cérebro era um fenômeno sem precedentes na história da humanidade. Contudo, surge a pergunta que tira o sono de qualquer pessoa: segundo a sabedoria desse homem, como é possível uma pessoa ser próspera nos dias de hoje debaixo da bênção de Deus? A resposta talvez não seja aquela que muitos esperam. Salomão nunca ensinou que a prosperidade começa no bolso. Pelo contrário, ele mostrou repetidas vezes que tudo começa dentro do coração, nas escolhas silenciosas que fazemos quando ninguém está olhando. Enquanto o mundo procura atalhos, Salomão apontava para princípios que atravessam gerações. E o mais impressionante é que esses ensinamentos continuam tão atuais que parecem ter sido escritos para os desafios que enfrentamos hoje. E se você gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever e deixar seu like. O primeiro comportamento é temer ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Para muita gente, essa expressão significa apenas sentir respeito por Deus, mas, na prática, ela representa viver de forma consciente de que cada decisão será tomada diante dos olhos do Criador. Em Provérbios, Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que ninguém constrói uma vida verdadeiramente sólida ignorando Deus. Muitas pessoas querem prosperar financeiramente, profissionalmente e até emocionalmente, mas desejam fazer isso sem consultar a vontade divina. Salomão ensina exatamente o contrário. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas pela sabedoria. E uma decisão sábia hoje pode evitar anos de sofrimento amanhã. O segundo comportamento é buscar a sabedoria com mais intensidade do que se busca dinheiro. Esse talvez seja um dos ensinamentos mais esquecidos da atualidade. Vivemos em uma época em que muitos desejam enriquecer rapidamente, mas poucos estão dispostos a investir tempo aprendendo, crescendo e amadurecendo. Salomão escreveu que a sabedoria vale mais do que ouro, prata e pedras preciosas. Isso porque o dinheiro pode desaparecer de um dia para o outro, mas a sabedoria continua produzindo resultados por toda a vida. Quem aprende a tomar boas decisões consegue reconstruir aquilo que perdeu. Quem possui apenas recursos financeiros, mas não possui discernimento, pode destruir tudo em pouco tempo. A prosperidade verdadeira nasce de uma mente transformada antes de aparecer na conta bancária. E se você se interessa em se aprofundar ainda mais no estudo das Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com vagas abertas no momento. O link está na descrição. O terceiro comportamento é cultivar a disciplina diariamente. Salomão observava a natureza e tirava lições até mesmo das formigas. Ele dizia para olhar como elas trabalham sem precisar de alguém mandando. Existe uma mensagem poderosa nisso. Pessoas disciplinadas fazem o que precisa ser feito mesmo quando não têm vontade. Elas entendem que pequenas atitudes repetidas diariamente produzem grandes resultados ao longo do tempo. Enquanto muitos esperam sentir motivação para agir, a disciplina continua construindo o futuro silenciosamente. A bênção de Deus não elimina a necessidade de esforço. Pelo contrário, Deus costuma abençoar as mãos daquele que trabalha com dedicação, honestidade e perseverança. Outro comportamento indispensável é dominar as próprias palavras. Salomão escreveu dezenas de provérbios mostrando que a língua tem poder para construir ou destruir uma vida inteira. Quantas oportunidades são perdidas por causa de palavras precipitadas? Quantos relacionamentos acabam porque alguém não soube controlar a própria boca? Segundo Salomão, quem controla a língua demonstra maturidade e inteligência. Nos dias atuais, isso se torna ainda mais importante. Vivemos cercados por redes sociais, discussões e opiniões impulsivas. Mas a pessoa sábia não sente necessidade de responder tudo, discutir tudo ou provar que está sempre certa. Muitas vezes, a verdadeira força está no silêncio. Salomão também ensina que a humildade abre portas que o orgulho jamais conseguirá abrir. Ele afirma que antes da honra vem a humildade, enquanto o orgulho precede a destruição. Esse princípio continua absolutamente verdadeiro. Pessoas orgulhosas acreditam que já sabem tudo e, por isso, deixam de aprender. Já quem permanece humilde continua crescendo constantemente. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Prosperidade não combina com arrogância. Quanto mais uma pessoa cresce, mais ela precisa reconhecer que depende da direção do Senhor para continuar firme.
Existe ainda um comportamento que poucos relacionam com prosperidade: escolher cuidadosamente as companhias. Salomão alerta que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com tolos sofrerá as consequências. Nenhuma pessoa cresce completamente sozinha. O ambiente influencia pensamentos, hábitos e decisões. Se alguém convive diariamente com pessoas negativas, desonestas ou preguiçosas, cedo ou tarde começará a agir da mesma forma. Por outro lado, quando nos aproximamos de pessoas que amam a Deus, valorizam a verdade e vivem com responsabilidade, nossa própria caminhada é fortalecida. Prosperidade também depende do ambiente onde escolhemos permanecer. Outro ensinamento extremamente atual é aprender a controlar o dinheiro em vez de ser controlado por ele. Curiosamente, Salomão, um dos homens mais ricos da história, nunca colocou as riquezas como objetivo final. Em seus escritos, ele mostra que confiar apenas nas riquezas é uma ilusão. O dinheiro pode ser útil, mas não pode ocupar o lugar de Deus. Quem transforma o dinheiro em senhor da própria vida nunca estará satisfeito. Sempre desejará mais, viverá ansioso e perderá a paz. Já aquele que enxerga os recursos como instrumentos administrados diante de Deus desenvolve equilíbrio, generosidade e responsabilidade. Salomão também valorizava profundamente a honestidade. Ele escreveu que um pouco com justiça vale mais do que grandes riquezas obtidas de forma desonesta. Essa verdade desafia a qualquer geração. Em tempos em que muitos procuram vantagens fáceis, atalhos e esquemas, a palavra continua afirmando que Deus honra quem anda em integridade. Talvez o caminho honesto pareça mais lento, mas ele produz segurança. Quem constrói sua vida sobre mentiras vive com medo de perder tudo. Quem constrói sobre a verdade dorme em paz, porque sabe que sua consciência permanece limpa diante de Deus. Outro princípio poderoso é desenvolver paciência. Salomão entendia que existe tempo para todas as coisas. Vivemos na geração da velocidade, onde todos querem resultados imediatos. Porém, Deus trabalha por processos. Uma árvore não produz frutos no dia seguinte ao plantio. Da mesma forma, uma vida próspera também exige crescimento gradual. A ansiedade leva pessoas a abandonar projetos, relacionamentos e até a própria fé antes da hora. Já a paciência fortalece a confiança de que Deus continua agindo mesmo quando ainda não enxergamos os resultados. Talvez um dos maiores segredos ensinados por Salomão seja proteger o coração. Ele escreve que sobre tudo o que se deve guardar, devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Antes de destruir uma família, um casamento, uma carreira ou uma caminhada espiritual, o pecado normalmente encontra espaço dentro do coração. É ali que nascem a inveja, a ganância, o orgulho, a amargura e tantas outras atitudes que impedem a prosperidade de florescer. Por isso, Salomão mostra que cuidar da vida interior é muito mais importante do que apenas cuidar da aparência exterior. No final, fica evidente que a prosperidade descrita por Salomão vai muito além do acúmulo de riquezas. Ela envolve paz, equilíbrio, discernimento, caráter, relacionamentos saudáveis e uma vida construída sobre os princípios de Deus. O homem mais sábio que já existiu experimentou riqueza, fama, poder e influência como poucos na história. Ainda assim, depois de viver tudo isso, concluiu que nada faz sentido quando Deus não ocupa o centro da existência. Seus ensinamentos continuam ecoando através dos séculos porque revelam uma verdade simples, mas transformadora: a verdadeira prosperidade não começa nas circunstâncias. Ela começa quando o coração aprende a andar em sabedoria, obedecendo aos caminhos do Senhor todos os dias. Nesse momento, a bênção de Deus deixa de ser apenas um desejo distante e passa a fazer parte da própria maneira de viver.